Fala, Pedro. E aí, Fala, Xará? Pedrão, Xará. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo certo. Pô, prazer te ter aqui, viu? É uma alegria imensa Obrigado poder pelo contar convite com aí, você aqui na live. Você é o nosso segundo convidado agora, dos Opa, nossas pessoas externas que estão fazendo parte da nossa live. Eu acho que também com um assunto muito legal, né? Um assunto muito importante. Eu sempre achei um pouco difícil, na verdade, falar em público, né? Eu também nunca tive tanta facilidade assim. Fui desenvolvendo um pouco mais, muito por conta da função que eu exerço aqui no Iolo, que eu acabo sendo mais a pessoa que é mais a cara do nosso prédio aqui, né? Então tem que estar sempre conversando com os nossos residentes, sempre fazendo as introduções do espaço nos eventos. E aí eu fui pegando um pouquinho mais, claro que tem muita coisa para melhorar ainda, e, bom, como a Carol mesmo disse, Verbalize e Iolo, né, nós somos parceiros, né? Você tem a academia da Verbalize aqui e, bom, eu creio também que seja um sucesso. A gente já teve várias pessoas da nossa equipe que participaram, que gostaram muito e falaram que você tem muita presença também, né? E também acho que é algo que você tenha desenvolvido nesse período. legal. Pedro, então só você se apresente para a galera saber um pouquinho mais de você, fale um pouco mais da sua trajetória também, né? Como você chegou até a Verbalize, o que ocorreu na sua vida, qual foi o propósito de você montar a Verbalize, o que ocorreu na sua vida até você chegar lá, né? Massa, massa, Pedrão. Obrigado pelo convite, obrigado, Iolo, pela live, pela parceria de sempre, aulas aos sábados aí. A gente está sentindo falta, confesso, os alunos estão sentindo falta também. Tomara que a gente consiga retornar. E vamos nessa. Pedrão, eu tive uma gagueira com 4 anos de idade, e essa gagueira foi a pedra no meu sapato que me gerou toda essa vontade de falar. Era algo que eu não conseguia fazer. Então, aí foram 20 anos, resumo em 20 anos de busca com 6 fonoaudiólogas, mais de 2 terapeutas, 15 anos desses 20 fazendo terapia, fazendo fono também. Mas chegou uma hora que eu não consegui mais evoluir, né? O cérebro da criança e do jovem, ele é mais neuroplástico do que o cérebro de um adulto. Então, quando eu fiz 15, 16 anos, a fono parou de resolver. Certo. Fui ficando um pouco mais ansioso com parte de vestibular, faz vestibular, e quando eu entrei lá no UNB, comecei a buscar alguns processos seletivos, tomei ferro em praticamente todos, porque eu não conseguia falar, eu ficava extremamente nervoso. E aí, nessa dificuldade, eu percebi que, depois de um curso de oratória que eu fiz, eu precisava falar em público para eu curar a minha fala. O meu remédio se tornou falar em público. Uhum. Com essa sensação, com essa conclusão, eu passei a virar professor de matemática e física de propósito, só para falar mais, ensinar mais. Na época eu já fazia engenharia de redes, então para mim era interessante ensinar o que eu havia aprendido lá na engenharia para a galera de ensino médio. E eu fui percebendo que, caraca, quanto mais eu falo, melhor eu fico, quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Com isso, passei a fazer milhares de outros cursos aqui em Brasília. E aí, em 2002, eu sou convidado, 2013, sou convidado para ir para o Ciências Sem Fronteiras, pela UNB, pela Engenharia de Redes. E Uhum. lá, eu cheguei lá e falei assim, cara, vou voltar daqui fluente, porque eu vou falar inglês, e em inglês eu não gaguejo tanto, então eu vou voltar daqui fluente. Porra nenhuma, cheguei lá, fiquei gago em inglês. Ah, E aí mais uma busca, mais uma dificuldade, não sabia o que fazer, aquele sonho que eu queria tanto realizar, já, porra, mais um tapa na cara. E eu me veio uma ideia de criar um grupo de pessoas que queiram falar melhor, assim como eu queria e sabia que era praticante. Então eu falei, pô, vou criar um grupo de práticas. E aí certo. nasci ali o Instituto Practice Speech, que eram essas reuniões semanais com intercambistas. A gente fica ali 6 meses, depois quando eu volto para o Brasil, trago o projeto para cá. E esse IPS começa a dar cursos pequenos lá na UNB, uns cursinhos pequenos, tá? Mas comecei pequeno, cobrando 50, 100 reais. As pessoas, elas vêm hoje, né, Pedrão? E elas acham que a Uhum. gente nasceu pronto, a gente nasceu falando em Com público, a gente certeza. nasceu fluente. E a Ninguém vê a gente, nossa luta, né? Só. ninguém vê a luta, exatamente. As pessoas não veem o preço que a gente paga. Então, pô, o primeiro curso que eu dei custou 50 reais, e tinham 5 pessoas. E foi do caralho, foi massa.
Uhum. Então, é importante saber que tudo tem um início. E nessa busca, em 2017, eu tive a ideia de mudar o nome da empresa para Verbalize. Verbalize, você até perguntou, né, por que Verbalize? Porque eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun. E aí, uma das promessas desse curso e ensinamentos dele era: quem não se expõe, não se conecta. Aí, esse quem não se expõe, não se conecta, ele ficou martelando na minha cabeça, porque quando eu fiz o curso, na época, eu deixava de me expor ainda várias vezes. Isso era em 2016 já, para você ter ideia. Mas você vê como aquilo é forte, naquela crença, ela fica, pô, já estava dando curso de oratória, mas ainda segurava muito o que eu queria falar. Aí eu, caraca, quem não se expõe não se conecta. Essa parada fez sentido demais para mim. Com isso, eu, buscando outros nomes para o IPS, nomealize, se expõe e tal, me veio o Verbalize, porque na época eu gosto de Nat Roots, e o Nat Roots tem uma música chamada Verbalize. Eu, caraca, Verbalize, é isso. Aí a gente vem e faz o slogan, né? Quem verbaliza se conecta. Veio desse quem não se expõe, não se conecta. E aí de lá para cá, Pedrão, foram 3 anos e meio de empresa. A gente começou com a academia de oratória lá desde 2017. Começamos com uma turma, temos 3. Depois vieram os cursos em company. Nesse meio termo, eu me formei em coach, neurocoach, facilitador master. Então, fazemos também trabalhos individuais, mentoria. E curso online, Verbalize Kids, curso para crianças. Então, uma gama grande de serviços aí sempre ligados ao mesmo propósito. Ah, muito legal. Eu mesmo, eu conheço a academia, eu conheço Verbalize, na verdade, não Verbalize Academia, desde 2018, que foi quando eu comecei a minha caminhada empreendedora. Eu conheci você através do Aragão até, lá no Copa ainda, e desde então venho acompanhando. Eu acho muito, 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 muito legal o trabalho que vocês fazem, porque eu acho que também as pessoas que queiram ter sucesso na vida, elas precisam de alguma forma saber se comunicar. Não digo só se comunicar em frente ao público, ou se comunicar com duas pessoas na equipe, mas todas as formas de comunicação mesmo. Você tem que saber expressar o que você quer falar, que esse vai ser um dos nossos assuntos aqui até, né? Saber o que você quer expressar para que, por exemplo, a sua equipe trabalhe melhor, que a sua equipe chegue no objetivo que você queira, né? Então, isso eu acompanho muito também, porque não só aqui no Yola, a gente já teve problemas de comunicação da equipe, de um entender uma coisa, o outro entender outra. Na minha outra empresa também, com problemas de comunicação, até com outros fornecedores que já trouxeram problemas para a gente. Então, a comunicação, né, o trabalho da oratória e a comunicação, ele é um exercício diário, né, que eu gosto de falar, exercício diário para todo mundo. E, bem, então, qual é a importância, Pedro, da oratória para a gente poder se comunicar com clareza, né, com outras pessoas? O que o exercício da oratória traz para a gente de benefício em relação a isso? Legal, legal. É uma pergunta muito boa, porque a grande maioria das pessoas não sabe o porquê melhorar a sua oratória. Então, primeiro a gente precisa entender o porquê. E me vem várias possibilidades. Primeiro, lidar com qualquer pessoa. Se você sabe falar bem e se comunicar bem, você lida com qualquer pessoa. Você lida com teu pai, você lida com a tua mãe, você lida com teu irmão, você lida com teu chefe, você lida com teu colega. Você vende para os seus clientes, você lida então com clientes, né? Eu digo lidar no sentido de gerenciar conflitos de casa, mas eu digo vender produtos para os seus clientes, para você vender serviços. Eu digo você melhorar o seu marketing pessoal e mudar a percepção de valor que você tem na cabeça das outras pessoas. Caraca, o Pedro lá da Iola, aquele cara lá é bom porque eu já vi ele falando, então ele transmite competência. Então, melhorar o seu marketing pessoal. Você demonstrar uma credibilidade ao falar, né? Você facilitar para que as pessoas confiem no que você está falando e em você. Você, por exemplo, desenvolve-se muito mais profissionalmente. Então, você tem subidas de cargo na sua empresa, ou seja, pelo serviço público também, com muito maior probabilidade quando você se comunica bem. Eu fiz um stories hoje, não sei se você viu, Pedrão. Chegando lá no Big Boss, que é uma empresa que eu trabalho também, vi um ser humano surdo, uma
pilotando aqueles carrinhos cheios de panela, ele conserta panela. Ah, sim. E ele estava lá escrito que ele era surdo. Quando eu fui falar com ele, eu doei R$ 10 para ele. Eu perguntei se é mudo também. Ele falou, não, sou só surdo. Ele verbalizou isso. Eu falei, pô, pelo menos. Nem tão ruim assim. Uhum. Mas ele é surdo, então ele não escuta. Se ele não escuta, ele não consegue ouvir ninguém. Se ele não consegue ouvir ninguém, ele não consegue comunicar, porque essa comunicação é via de mão dupla. É dar um pouco e receber um pouco. Uhum. Isso é lógico, que evidentemente tem todo um outro contexto familiar, eu não sei se ele tem condição, eu não estou levando isso em conta, estou fazendo uma análise de comunicação. Mas uma falta de comunicação levou ele a continuar ali, ele deve ter uns 60 e poucos anos, enfim. Então, sem comunicação a gente não cresce, sinceramente. Todas as áreas da nossa vida vão mal quando a gente não fala bem. E eu gosto de falar também, Pedrão, que a comunicação e a oratória, elas são um meio. Elas não são um fim, elas são um meio. Elas fazem parte do processo. Você falou aí de gerir uma equipe. Eu quero que a minha equipe esteja totalmente motivada. Mas o meio para isso acontecer, um dos meios para isso acontecer, é a forma como eu me comunico com eles todos os dias. É o processo, é a jornada. Então, acredito que a comunicação e a oratória estão na jornada. Acho que você travou um pouquinho, Pedro. Não, acabou a luz aqui, voltou. Deu uma travada. Mas o que você estava falando é uma Tem jornada. umas estatísticas legais de trazer. Ó. De cada 10 erros e falhas nas empresas, 7,6 acontecem por falhas de comunicação. Digo de forma geral, em projetos de forma geral. Projetos de expansão, projetos de contratação de uma nova pessoa para o time de marketing, por exemplo. Fazer um vídeo, por exemplo, falando sobre a Iolo e não falar bem no vídeo, de forma que aquele vídeo não atenda ao público-alvo, é uma falha de comunicação. Então, atrapalha um projeto de venda. Então, projeto de uma forma geral. Aí tem outras estatísticas. O próprio Dale Carnegie, que é o pai da oratória moderna, escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Ele diz que do sucesso de um ser humano, e ele fala realmente em sucesso financeiro, 85% está ligado às habilidades de comunicar, negociar, palestrar, falar em público. 15% só ligado às habilidades técnicas. O Dale Carnegie já dizia isso há um tempo. Vem, por exemplo, Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. De cada 10 pessoas demitidas, 8,3 são demitidas por falta de inteligência emocional. E entenda a inteligência emocional como a habilidade de se relacionar com pessoas. Envolve o diálogo e a comunicação. Aí vem 47%. Por sinal, uma das habilidades do nosso século, né? Do século, exato. Então, dentro dessas habilidades do futuro que você falou, tem inteligência emocional, tem negociação, trabalho em equipe, gestão de pessoas, criatividade. Então, falando dessa assim, todas elas fazem uso da comunicação. Até a própria criatividade, as ideias que você tem, elas precisam ser comunicadas. E se as pessoas não entenderem... Foi falhado aqui. Essas são as estatísticas aí, Pedrão. Acho que deu para fazer um overview legal. Bom, como você falou, comunicação, eu acho que realmente você não faz nada se você não soubesse comunicar bem. Eu digo isso tanto da parte profissional quanto da parte pessoal. Bom, pegando um gancho, né, já que a gente estava falando Pedrão, de equipe e empresa... Teu áudio tá baixo, velho, desculpa. Meu áudio tá baixo? Meu áudio tá um pouco baixo, eu não tô conseguindo ouvir. Não sei se eu saio e entro de novo. Então, deixa eu te tirar, vou te chamar de novo. Eu vou sair e entrar de novo, pode ser? Pode ser, também. Bom, gente, eu vou chamar o Pedro de novo aí rapidinho, só esperar ele dar o request aqui. Mas vou pegar um gancho, na verdade,
já que a gente estava falando de empresa e dessa importância da gente saber se comunicar com a nossa equipe de trabalho e o que isso pode gerar, né? Então, o que na verdade essa oratória, o que o exercício da oratória ele pode gerar na sua equipe, né? Pegando um gancho, já que a gente já estava falando sobre isso, porque, por exemplo, eu formei em Direito, né? Então, eu já tive, não professores, mas eu já tive, na verdade, chefes que souberam se comunicar muito bem sobre tanto as metas do escritório, o que eu precisava fazer, né? Porque, pô, a gente estagiário, ele fala, a gente vai fazendo, eles falam, a gente vai fazendo. Até na hora de escrever uma petição, e já tive chefes que souberam fazer isso muito bem, e eu consegui desenvolver meu trabalho muito bem, né? E também já tive chefes que não souberam comunicar direito o que eles queriam, quais eram as metas, por exemplo, do escritório ou até da empresa. Isso dificultava muito o trabalho da equipe, né? Porque tem muita gente que pensa muito na frente do que eles querem, do que eles estão falando. E acaba que isso atrapalha nos objetivos, né? Tanto a forma de falar, eu acho que também a intensidade do jeito que você fala, com a intensidade que você fala para poder motivar uma equipe, para poder dar uma bronca, ou para poder fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de atenção em você. Eu não me lembro se foi você que falou isso em alguma das suas aulas, mas até onde você direciona a voz, né? Que você está falando. Teve uma vez que, eu tenho quase certeza que foi você, que eu nunca mais esqueci disso, que você falava, ó, até onde as pessoas que estão olhando no celular, se eu direciono a voz para elas, elas olham para cima. E eu era uma das pessoas que estava olhando no celular. E eu olhei para cima. Então, como que isso pode afetar até no próprio desenvoltura do trabalho da equipe, sabe? Com certeza, cara. Saindo da motivação, do porquê falar bem, a gente está indo agora para o como falar bem. Uhum. Dentro desse como falar bem, eu me lembro dos 3 pilares da oratória, que são inteligência emocional, conteúdo e forma. E você falou muito da forma. No dia que você estava lá mexendo no celular, eu levantei o tom de voz e eu te trouxe para a minha apresentação. A sua ideia é que a gente adentre um pouco nessa forma. Eu acho que faz todo sentido. Por quê? Porque a forma geralmente é excluída ou esquecida. Por a gente ter um ensino tradicional, um MEC e ensino fundamental conteudistas, somos muito ligados a conteúdo, ao que falar, ao que falar, ao que falar e não ao como falar. Uhum. E dentro desse como vem a forma. Eu gosto sempre de fazer uma comparação da forma com uma forma de bolo. Vamos lá, Pedrão, você gosta de bolo? Gosto. Cenoura com caldo de brigadeiro. Cenoura. Top. Esse bolo é top. Melhor pra mim. Então, um bolo de cenoura com calda de brigadeiro. Nesse bolo tem polvilho, tem um pouco de açúcar. Se quiser tirar açúcar e colocar um certo xilitol, pode. Aquela cobertura com bastante cacau. Tem ali uma massa, um conteúdo. Mas eu pego essa mesma massa e coloco ela numa forma, o próprio nome já diz, enferrujada, com ferro antigo, sujo, todo amassado. Imagina, qual valor vai ter aquele bolo? Aquele bolo que tem ali um cacau na calda de chocolate. E o cacau é caro. Suponha que é um cacau de algum chocolate Lindt, por exemplo, chocolate suíço. Mas, cara, eu bato o olho naquela forma de bolo. Eu falei, cara, eu não pago um centavo nesse bolo. Não pago um centavo. Pode estar o bolo que for ali, eu não vou comprar. Depois então eu quero que esse bolo ganhe mais valor. Tiro esse bolo daqui e coloco ele em outra forma. Boto ele numa forma estrelada, de diamante, bonita. Passo pano, passo aquele sprayzinho para ele ficar brilhando. Cara, o mesmo bolo multiplica por R$ 1.000 aquele valor. E é o bolo mesmo. Aparece, faz toda a diferença. O conteúdo é o mesmo. A forma, ela muda o valor do conteúdo. Então, como é que a gente traz isso para uma reunião de equipe, uma motivação do líder a seguir aqueles resultados e bater aquelas metas? Tem lá. A seguinte frase. Precisamos bater as metas, pois se batermos as metas, ajudaremos as pessoas.
frase padrão de líderes. Então, Uhum. precisamos bater as metas, porque se batermos as metas, ajudaremos as pessoas. Eu vou falar elas com uma forma meio fraca, assim. Pera, a gente precisa bater as metas, porque se a gente bater as metas, a gente vai ajudar as pessoas. Eu consigo sentir a preguiça. E você fica com preguiça porque eu estou transmitindo, eu estou te dando isso, é o que eu posso dar. Exatamente. Sempre o orador, as emoções do orador, a energia do orador, o entusiasmo do orador, o mindset, o ponto de vista, o mood, né? Aquela fluidez, aquela energia vibrante ou fraca, vai ser sentida por quem está assistindo. Aí agora não, agora eu me posiciono, eu boto meus ombros para trás, eu olho no olho, eu falo, pessoal, a gente precisa bater as metas desse mês. Se a gente bater as metas, a gente vai estar ajudando as pessoas e assim cumprindo a meta da empresa. Mesmo conteúdo, Muito só que legal. agora você se engaja, né, Pedrão? Você se engaja Ah, no meu discurso, por quê? Porque eu mesmo estou engajado no meu discurso. Eu demonstro isso. Então, você fixa na cabeça até. confia. Exatamente. A gente dá uma fixada bem legal. Eu gosto muito de ver, por exemplo, vídeo de grandes líderes, por exemplo, quando você vê grandes líderes falando e tal, e você vê essa desenvoltura, né? E é isso que a gente lembra. A gente acaba lembrando os discursos muito por causa da forma que as pessoas falam mesmo, né? Até botando paixão, acreditando mesmo no que eles estão falando, e a gente vê que as pessoas que conseguem movimentar massas, né? Pessoas conseguem movimentar pessoas, fazendo com que essas pessoas pensem igual a você, elas têm um discurso muito passional, muito carregado mesmo. É muito legal isso. Bom, então vamos entrar agora no nosso momento atual, né? A gente está falando muito de comunicações interpessoais, né? Comunicações com outras pessoas, comunicações com empresas, mas agora a gente tem um jeito de comunicar um pouco diferente, né? Isso que a gente está fazendo agora está sendo um novo normal, basicamente, né? Que a gente está falando muito desse novo normal. Então, o que muda na oratória? O que é essa evolução da oratória agora para as novas relações de trabalho, não só as relações de trabalho, mas até relações que você tem com seus amigos, que elas são basicamente online, né? Então, o que a gente precisa fazer, tanto de diferente ou até manter melhor, para que a oratória ela continue sendo bem desenvolvida nessas relações de trabalho e relações pessoais nesse novo normal agora? Fera, muito boa pergunta, muito pertinente. Muito pertinente. E a sua pergunta me leva a pensar sobre algo que é esquecido na comunicação, ou que não é dado tanto interesse como se é dado na oratória, que é a escrita. Certo. Escrever bem passou a ser mais importante ainda, porque o que você falava para a pessoa que estava ali do seu lado, trabalhando contigo, lá no teu escritório, você vai mandar um zap, você vai mandar no Slack, você vai mandar um e-mail, você vai mandar um áudio. O áudio já é uma outra parte que eu quero falar, mas na escrita. Esse daí eu lembrei até de você falando no grupo da Moai sobre áudios também, né? Oi, cara, isso. Ah, que massa, você tá lá também, né? Que Uhum. foi aquele conteúdo que eu mandei. Então, saber escrever. E, Pedrão, todas as técnicas de conteúdo, do pilar de conteúdo, que é um pilar de palavras, são aplicáveis para a escrita. Porque o que é o conteúdo de uma apresentação? É o texto, velho. É o que o cara vai lá e fala. O que a pessoa vai lá e fala. Se eu pego aquela fala dele e transcrevo para um texto, se tem metáforas, se tem comparações, se tem primeiro uma motivação, depois um como, depois o que tem que ser feito, se tem uma ordem lógica, eu consigo entender que esse argumento vem desse, que vem desse, que vem desse, vai ficar um texto bom também. Então, dá para usar as mesmas técnicas. Depois me vem uma outra situação que é muito importante, que é saber se comunicar por áudios. Do WhatsApp, principalmente. Então, cara, Com sinceramente, certeza. tem que saber mandar áudio. Tem que saber mandar áudio. Gente, é muito importante, né? A gente fica com muito preguiça. Dá mais de um minuto da preguiça, né? Cara, a galera não ouve. Se o teu cliente se sente perdendo tempo,
ao ouvir um áudio teu, tu não vai vender. Não vai vender. O primeiro áudio, ele já, pô, mas o cara tá falando mais que precisa aqui. Eu nem queria ouvir isso. Pô, mas pra que ele tá falando isso? Eu nem perguntei isso. Esquece. Então, ser objetivo, ser claro, ser conciso, pensar antes de mandar o áudio. Se você vê que o áudio está ficando longo, pausa ali na hora, fala, ó, vou continuar no próximo, continua no próximo. Perceba que no áudio, o que é o áudio? O áudio é um pouquinho da forma e o conteúdo. Porque tem as palavras do conteúdo e tem um pouquinho da forma. O que tem da forma? Voz e fala. Tem a voz e tem a fala, que é a articulação dos sons, a criação dos fonemas. Então, por exemplo, um áudio com um bom conteúdo, por exemplo, mas com uma fala ruim. Pedrão, tudo bem, cara? Eu tô precisando ver contigo um e-mail que você mandou e eu não entendi. Quando que eu posso te ligar? Caraca, eu não abro a boca para falar. Tem uma voz produzida, tem palavras, mas não tem a articulação, não tem a fala. Depois vem. Aí tem aqueles áudios de 3 minutos que tem conteúdo demais. Tem conteúdo demais. Aí vira podcast. E aí hoje em dia as pessoas. Moeda de troca hoje é tempo, não é dinheiro, é tempo. Então, assim, áudios, escrita e falar para a câmera, né, Pedro? Videoconferência, redes sociais, se expor nas redes sociais, criar essa coragem. Não, se você é empreendedor, se você quer se vender, quer falar de si, quer vender os seus produtos aí, você que está começando aí com a tua empresa agora, ou já tinha uma empresa, não era presente na internet, agora você tem que estar presente na internet. Com certeza. E para estar presente na internet é muita câmera. É legal que vocês se exponham. Tanto que agora, na minha empresa, na Purple, até a gente começou a fazer vídeos de apresentação dos sócios, né? E eu falei para mim mesmo, eu falei, cara, o meu vídeo não pode passar de 5 minutos, porque se ele passar de 5 minutos, a galera vai começar a ficar com muita preguiça. E a forma com que eu tinha que falar no vídeo também tinha que ser legal, né? Mais descontraída, por ser uma apresentação mais contraída e também objetiva. Então, desde o vídeo, até para mandar áudio, quando são questões mais profissionais, o Bruno tá falando que passou. Eu não lembro de ter passado de 5 minutos, não. Eu lembro de 4 minutos e 50 ali, não lembro de ter passado de 5, não. Mas eu sempre faço tópicos agora, tanto para mandar áudios mais profissionais, né, falando tipo de trabalho mesmo. Eu costumo fazer tópicos. E nos vídeos também que eu tenho que gravar, eu costumo fazer os tópicos também, que eles me ajudam a ser bem mais objetivo, né? Exato, cara. Os tópicos, eles são uma ferramenta tão simples, tão antiga, mas tão poderosa. Tão poderosa. Eu vejo muito pelas mentorias que eu dou. Eu tiro ali meia hora, 40 minutos para pensar o que eu vou ensinar, o que eu vou falar naquela mentoria. Não deixo a criatividade, o improviso passar. É claro que aí vem... Pedro, mas quando eu faço os tópicos, eu não posso improvisar? Não posso lembrar de exemplos ali na hora e dar um exemplo que eu não tinha pensado? Normal. Lógico, deve. Exatamente. Mas volte para a trilha. Não dê um exemplo, aí depois sai pela tangente e vai embora. Aí é nessa hora que o áudio dura 5 minutos, ou que o vídeo dura 10 minutos. Abriu parênteses e não voltou. Começa devagar. Quando você vê, não lembra nem qual era a linha que você estava seguindo direito, né? Exatamente. E, Pedrão, inteligência emocional na quarentena para falar bem, velho. Desculpa, mas se comunicar enquanto está ansioso ou estressado é uma grave causa de problemas. Grave causa de problemas. Primeiro porque se você fizer um vídeo estressado, vai estar no teu rosto que você vai estar cansado, para começar. A pessoa já não está cansada, a energia vai estar baixa. Aí junta a ansiedade com a pressa de você estar falando em alguma conversa do WhatsApp ou mandando áudio e você vê todas aquelas outras conversas aparecendo. Fulano está digitando, fulano está digitando. Você começa a ficar ansioso e apressado para falar logo para já ver as outras. E aí, na pressa,
que a qualidade da comunicação cai, porque aí você passa a ser menos detalhista, você passa a cuspir informação, sem se preocupar com como é que o outro vai receber, como que o outro vai entender. A inteligência emocional, cara, eu, sinceramente, não tem como você falar bem sem essa base. Uhum. Inteligência emocional. Você, por exemplo, você já está fazendo vídeos, você já está falando com a equipe, porque você já adquiriu essa confiança mínima de, cara, eu confio em mim, eu tenho conteúdo e percebo que estou um pouco estressado agora, não, dá uma pausa, espera um pouco, toma uma água, dá uma caminhada antes de se expor, antes de... E aí eu vou te falar mais. O cliente, ele percebe, cliente ou um possível cliente, por exemplo, ao receber um áudio, ele escolhe se vai confiar em você ou não pelo tom da tua voz, porque ele não está te vendo. E a Isso voz, é ela verdade. transmite emoção. Então ele vai receber, putz, esse cara tá meio apressado, ele tá meio... Tá esquisito esse negócio. É, Inclusive, o tom da voz, não vou dizer nem o tom, mas a sonoridade da voz muda quando você sorri. E a pessoa que está do outro lado percebe que esse cara está sorrindo ao falar para mim, né? Que fala que voz alegre, ela vai ter essa sensação. Nossa, é verdade mesmo. Isso daí acho que pouca pessoa percebe até. A gente sabe que a pessoa fala de uma forma mais alegre, mas imaginar que ela tá sorrindo ali do outro lado, né? É engraçado. Bom, e o que a Verbalize, qual é o trabalho que a sua empresa, né? Falando um pouco agora mais da Verbalize, qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo agora? O seu trabalho deve ter dado um pouco de uma intensificada, eu imagino, né? Ainda mais na parte online, né? E o que vocês estão mais preocupados em poder passar nessa quarentena, né? Não só como produto e serviço, que eu digo, mas o que vocês querem passar mesmo para a galera que acompanha vocês, né? Legal. Pedrão, pergunta pertinente. A gente teve que inovar mais ainda quando a quarentena veio. Graças a Deus, eu já tinha um mindset de home office, já tinha um mindset de curso online. A gente sempre teve curso online, inclusive, então a gente transformou a academia, que era presencial, em aulas online pelo Zoom, semanais. E a gente focou muito nesses dois produtos, academia online e curso online. E o meu recado para as pessoas nessa quarentena em relação à comunicação, gente, comecem a fazer vídeos semanais, comecem a se expor, nem que você mande um vídeo para um amigo seu, para um colega seu, para um grupo de colegas, faça uma live, ensine o que você sabe. E se fizer sentido para você que está ouvindo essa mensagem, vem com a gente. A gente tem cursos semanais, a gente tem mentoria, algo um pouco mais personalizado, com sessões de 1 hora apenas. A gente tem cursos com aulas gravadas, que é o próprio curso online, o Quem Verbaliza se Conecta. Temos a academia, que já são com aulas ao vivo. Então, Legal. cara, inclusive hoje tem aula da academia, as aulas da academia são terça, quarta e sábado. Legal. Quem tiver a fim de fazer uma aula avulsa, uma aula gratuita, fala comigo, eu marco. Terça e quarta à noite, sábado de manhã. A gente, inclusive, está com uma promoção, Pedrão, de presentear o seu namorado, a sua namorada, ou alguém que você ama. Essa promoção é o seguinte: o nosso curso online, ele teve um grande desconto para essa promoção, mas o mais legal não é nem o desconto. É que, comprando um curso online, você se junta com a pessoa que tu ama e assiste as videoaulas ali, os dois juntos, e na hora dos exercícios práticos, você apresenta para ela e ela apresenta para tu. Então, a prática fica presencial. Legal. Pô, bem interessante. Ali do teu lado. E a teoria, depois assistem juntos pelas videoaulas. Pedro, terminou aí? Não. Aí tem as outras 2 etapas lá do nosso método, que é o auto-perceber e o diferenciar. Cara, fez o vídeo, você vai receber um feedback, você vai mandar o teu vídeo para o nosso facilitador, o Pedro Matei, ele vai analisar o teu vídeo e te dar um feedback.
Essas 4 etapas do método presencial, elas acontecem todas no modelo online. E agora, com Certo. essa promoção, fica mais barato e ainda 2 pessoas fazem. Ela vale até domingo. Quem tiver interesse, eu passo o link aí. Nossa, meu, bom demais, pode passar mesmo. Faz pra Tu gente que a namora, gente Pedro? também reproduz. Tu Oi? namora? Tu Eu namora ou não? não, não, não. Essa sexta aí vai ser eu e eu no Netflix. E, bom, para a gente finalizar, Pedro, então, se mais algum recado que você queira dar para nossa galera? Mais alguma coisa que Cara, você queira falar para a gente? agradecer a Iolo pela parceria que vocês sempre se dispuseram a fazer com a gente, a ajuda que vocês deram, o espaço que vocês sempre dispuseram para a gente. Agradecer o convite. E, cara, eu acho que você está num caminho fera, está empreendendo. Depois eu quero conhecer mais sobre a tua empresa, a Purple também. E Uhum, continue investindo na tua comunicação, invistam vocês com todos na certeza. comunicação de vocês. E aí, gente, é o seguinte, não precisa fazer curso para investir na sua comunicação, eu falo muito isso. Se você tiver uma autoconsciência aguçada, você já consegue perceber que, opa, estou falando e não estou olhando no olho. Opa, estou falando e estou sendo prolixo. Cara, estou sentindo que eu estou meio estressado agora. Então, uma autoconsciência treinada já te permite ir melhorando dia a dia. Teve interesse em melhorar mais ainda, vem com a gente. Ah, muito legal. Pô, Pedro, então, muito obrigado. É um prazer falar com você todas as vezes que eu falo com você. Sempre um prazer. Cara, Fico te obrigado. esperando, que nem a Carol falou, estamos muito ansiosos pelo retorno da academia aqui. Todos os sábados que a gente tinha aqui, era mais um dia vivo dentro do nosso co que a gente gostava muito. Então, acho que você também deve estar com saudade também, né, de fazer as aulas presenciais, ter aquele calorzinho humano um pouquinho maior, né? E, cara, foi um prazer receber você. Foi muito, muito legal mesmo. Sempre, como eu falei, sempre falar com você é muito bom de conteúdo. Então, espero. Oi? Obrigado, obrigado. Ah, e bom, até uma próxima, né? Que a gente possa fazer mais algumas vezes ou até descobrir novos produtos juntos, que a gente possa juntar tanto iolo quanto verbalize, né? Combinado, meu Pedrão, amigo. Obrigadão, viu? Obrigado, Carol, obrigado a que você. fez parte da audiência aí. Valeu demais. Obrigado, Pedrão. Tamo junto. Tchau, Até tchau, mais. Pedro.